dias o bicho tá pegando, tá? O bicho tá pegando aqui nos ETFs de Bitcoin, tá? É aquele lance que eu falei para vocês, eu acho que 2 dias atrás, né? Que foi aí a última live que a gente teve. Compra topo, né? Compra topo, um negócio impressionante. Aí no dia 6 que foi segunda-feira, segunda, se eu não me engano, segunda, acho que foi, né? Dia 6 acho que foi segunda. Foi uma bizarrice de tamanho, tá? Foi uma bizarrice sem tamanho, foi 1,2 bilhão, tá? Aí a gente teve na terça-feira, dia 7, quase 1,875 bilhão, tá? 875 milhões de entradas nos ETFs de Bitcoin. E aí no dia de ontem, quarta-feira, a gente teve basicamente aí 500 milhão novamente, tá? 440 milhões. Eu tô achando meio estranho, tá? O que realmente eu tô achando estranho essas super entradas em Bitcoin em região de topo, tá? Região de topo. Aí a gente vai lá pro gráfico para conversar sobre isso agora, tá? Ethereum, ETFs de Ethereum estão mais na manhinha, tá? Tá mais na manhinha. No dia de ontem, eles socaram um pouquinho mais, 420 milhões, mas no dia de anteontem, no caso, né, dia 7, foi 420 milhões. E no dia de ontem, 69 milhões, tá? Coisinha foi mais fedorenta. Mas isso a gente vai conversar no gráfico também. Eu vou passar para vocês o que pode estar acontecendo, tá? E o que a gente tem aí na Solaninha? A Solaninha é um ETF bem fedorento da Solana, né? Bem fedorento mesmo, bem na manhinha, não causa muito impacto aí na sociedade aí das criptos, tá? E aí o que a gente tem então? Bitcoin, nós estamos em marcação de topo, tá? Isso aqui eu já tinha passado para vocês aí na sexta-feira, tá? Na sexta-feira passada, hoje é quinta, né? Sexta-feira passada para vocês, sexta-feira passada eu passei para vocês que nós poderíamos sim vir a ser presenteados pelo Bitcoin com um topo triplo, tá? Um topo triplo, que seria uma coisa muito horrorosa, tá? Muito horrorosa. E sim, a gente está sendo presenteado sim com um topo triplo, tá? Coisa que não está muito bem, tá? Não está muito legal. A coisa não está bonita, tá? Não está bonita. Bitcoin está em queda agora. Acho que sim, a queda a recém iniciou, tá? Infelizmente, tá? Para os corações aí dolor, doerem mais. A gente recém iniciou uma correção, tá? Existem aí duas coisas que me machucam na minha visão, né? Coisas que só duas coisas me maltratam aí na minha vida, tá? Uma delas é não ser milionário ainda, tá? Eu gostaria de ser milionário já. E a segunda coisa é um bull trap em topo, tá? No diário. Isso daqui é, cara, um bagulho assim tão feio que não existe nada para comparar, tá? Nada consegue ser tão feio quanto um bull trap no diário em topo do Bitcoin. E a gente tem que entender que a gente já recém iniciou essa queda. Nós já recém iniciamos. Nós fomos presenteados aí em momentos anteriores, né, com uma super alta. A gente entende que a gente teve uma super alta aí nos últimos dias, né, nos últimos períodos, desde lá do dia 28 de setembro, nós tivemos uma super alta no Bitcoin, né? E um dos medos que eu tinha, né? Eu passava para vocês que eu não tinha medos aqui nesses ambientes aqui de fundo aqui, eu não tinha medo. Eu tinha medo era na região de topo. E realmente um dos meus maiores medos realmente se confirmou que foi essa incrível topo triplo aqui, que é sim um topo muito poderoso, tá? E coisas que me deixam mais tristes ainda foi a estrela cadente dupla que nós tivemos, o rompimento de bull trap de topo anterior, tá? E a volta perdendo aí o fundo, tá? Perdendo aí o fundo do topo anterior. Negócio horroroso, cara. Negócio horroroso. Eu falei para vocês também que o único jeito de nós cancelarmos a queda seria termos um engolfo de alta no dia de ontem. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu no dia de ontem? Porra de engolfo nenhum. Porra de engolfo nenhum.
porra de engolfo nenhum, tá? Então, na minha visão, agora é queda. Espero que seja aí uma queda para uma continuidade de alta, tá? Mas a queda pode ser dolorosa. A gente tem que entender que o pullback saudável seria na região de 115, tá? 115 seria a região aí de limite, tá? Limite para esse pullback, tá? A gente entende que 118, 118 é sim um suporte, tá? 118, não é 118, né? Um pouquinho acima, né? É um pouquinho abaixo, né? 117,5, né? 117,5. A gente tem que entender que não, acho que não sei se vai parar ali, tá? 117,5 acho que não vai ser o ponto de parada do Bitcoin. A gente entende que 0,61 de FIBO é o ponto máximo que um ativo pode cair, fazer um pullback saudável para continuar a alta, tá? Para continuar a alta que a gente já vem tendo nos últimos dias. Essa alta aqui, nós temos aí, nós podemos estar agora querendo fabricar aí possivelmente uma bandeira, tá? Uma bandeirinha de continuidade de alta. Para que essa bandeira seja fabricada, eu realmente não gostaria que perdesse o 0,38, tá? Caso ele perca o 0,38, a gente desconfigura esse movimento de bandeira, tá? Aí a gente perde o movimento de bandeira. Ele aí pode sim descer a 0,5, tá? Que seria o ambiente de 117,5, que na minha visão acho que pode parar, mas não seria o ambiente mais propício, tá? O ambiente mais propício para a parada seria 0,61 na região dos 115,300, tá? 115,300 para uma continuidade de alta, tá? Para uma continuidade de alta posterior, tá? Caso ele realmente venha a perder os 115, aí eu acho que realmente fudeu bastante, tá? Fudeu geral. Aí ele vai vir buscar proximamente esses fundinhos anteriores, tá? Que é a região do 108, tá? É a região que ele bateu agora por último, que é a região do 108,700, tá? Aí, caso ele perca isso aqui, cara, aí realmente, cara, fudeu. Fudeu, tá? Se BTC voltar aqui nessa região do 108 e perder esse ambiente, aí realmente fudeu, tá? É o que eu acredito. Não, tá? Não, por enquanto ainda não, tá? Por enquanto ainda não. Vamos trabalhar por partes, como açougueiro, a gente sabe que aqui a gente trabalha por partes, não vamos deslumbrar movimentos tão absurdos assim, tão à frente, tá? Vamos trabalhar devagarinho, vamos pensar por enquanto um passo por vez, tá? Um passo por vez. Então faça a marcação aí no gráfico de vocês, tá? Bem simples, tá? Bem simples. Puxa uma Fibonacci do fundo ao topo, tá? Do fundo ao topo, só puxa a Fibonacci do fundo ao topo e fica curtindo esses pontos, tá? Não precisa encher dessas linhas aqui, todas essas linhas aqui que eu tenho. Precisa tudo isso, tá? Precisa, não tem necessidade. Aí faz a marcação e vai marcando, tá? 0,65 é o primeiro ponto. Agora, bom, ele está agora testando exatamente agora o 0,38, tá? Se ele se manter nesse 0,38, a bandeira, a flâmula de alta está ativa, tá? Está ativa. Se manter no 0,38, a gente pode aí deslumbrar aí novos movimentos de alta, tá? Já posterior agora, certo? Acho que não vai ser só isso, tá? Porque a gente tem aí um movimento aí de bull trap, a gente tem bull trap em topo, a gente tem rompimento de topo anterior. Não tivemos ainda uma sobrevenda, tá? No RSI 4 horas, tá? Eu quero ver aí uma super sobrevenda, tá? Estamos quase chegando no ponto, estamos quase chegando no ponto. Acho que a sobrevenda vai se dar somente no 115, tá? A sobrevenda que eu gostaria dos 25 novamente, tá? 25. Região de 25 já estaria bem bom para mim, tá? A região de 25 aqui, sobre a venda que a gente teve anteriormente, já estaria bem bom, tá? Já gostaria demais, já gostaria demais. Essa aqui, para mim, seria a região de 115,5, tá? 115,5 para mim é o fundo master para uma continuidade de alta, tá? Perdendo 115, aí a coisa já vai ficar bem esquisita, tá? Bem esquisita na minha visão, bem esquisita. Não deixaria perder, tá? Eu que na realidade já fiz as minhas vendas lá em cima, eu fiquei com as caralhinhas ainda, né?
fiquei com umas carolinhas de Bitcoin e fiquei com umas carolinhas de Ethereum também, tá? Ethereum, que também tá fazendo um movimento horroroso, tá? Horroroso. Ele fez aí um oco, tá? Ele fez um oco e perdeu, tá? Fez um oco e perdeu o fundo, tá? Perdeu o fundo, já testou como resistência, tá? Numa hora, já testou como resistência e já tá caindo mais, tá? Isso daqui era um movimento que eu já tinha passado para vocês, mas eu gostaria que ele tivesse acontecido antes, né? Gostaria que ele tivesse acontecido antes. Vejam que ele fez também aqui no 4 horas, tá? Um movimento de oco, rompeu já, tá? Só não fez o reteste ainda, só fez o reteste numa hora, tá? Esse movimento aqui era um movimento que eu já tinha passado para vocês no Ethereum, tá? Que ele deveria, na minha visão, né? Não semanal, não, uma hora, não, diário. Era um movimento que eu esperava que o Ethereum fizesse antes deste rompimento aqui, tá? Eu gostaria que ele tivesse feito isso antes, que era o movimento de voltar aos 400, tá? Que eu já tinha passado para vocês vários vídeos aí já, eu já tinha falado que os 400 era um ambiente aí que eu gostaria que ele voltasse, que eu não sabia se ele ia voltar, mas era o que eu gostaria, tá? Era o que eu gostaria, era os 400 para uma continuidade de alta, tá? Para fazer o N de alta, tá? Correspondente também a 0,61 de Fibo. 0,61 de Fibo. Isso vai ser incrível, tá? Caso ele segure, tá? Ele precisa segurar também, tá? Caso o Ethereum perca a região dos 4,100, tá? Aí a coisa vai ficar muito feinha também, tá? Ele vai vir buscar de novo o fundo anterior, tá? Aí com qualidade de perdê-lo, tá? Com qualidade de perder o fundo anterior, tá? Ele pode vir fazer um fundo duplo? Pode, tá? Pode, mas aí a gente tá arriscando bastante essa região dos 3.800, tá? Ele precisa segurar nos 400, não segurou nos 400, 3.800, tá? 3.800. Ethereum. Esse pode ser o melhor ponto de entrada para os atrasados que perderam toda essa alta, tá? Só que a gente tem que entender que tem que fazer suporte nos 3.800. Se não fizer suporte nos 3.800, você já sabe, né? Perdendo esse suporte que é um suporte master. Esse aqui é um suporte master para o Ethereum. Novamente, tá? Mesma coisa que o Bitcoin. A região master de segurar por o Bitcoin é o 108. Mas eu nem gostaria que ele nem chegasse perto do 108, tá? Porque isso pode ser horroroso. Horroroso, tá? Mas a mesma coisa que é o 108 para o Bitcoin, é aí a região dos 3.800 para o Ethereum, tá? Caso ele perca essa região dos 3.800, você já sabe que aí ele vai vir a fazer um fundo e vai testar como resistência. E a classificação aí, a qualidade de mais queda pode ser gigantesca, tá? Pode ser gigantesca. Então, aqui 4.100 para mim tem que ser o máximo que o Ethereum vai chegar, tá? Para deixar a gente tranquilão, tá? Para dizer assim para nós, não, cara, calma, eu vou continuar subindo, calma, é só um pullback, é só um pullback, que aí a gente vai continuar subindo, é uma chancezinha que eu tô dando para vocês comprar mais barato de novo, que eu sei que muita gente comprou eu em topo, né? Eu tô aqui subindo pra cacete, aí a galera entra num fomo fudido e acha, não, agora o céu é o limite, agora o céu é o limite. E aí pega e me compra em topo, né? Todo mundo sabe aqui que não é para comprar em topo. Todo mundo sabe. Mas a sardinha vai lá. Ah, mas como é que tu sabe que é topo? Como é que tu sabe que é topo? Tu é um maldito acertador de topo. A gente vai analisando o gráfico, a gente entende, né? Vejam que isso aqui era topo, tá? Foi topo várias vezes. Foi topo por várias vezes. Não uma, não duas, não três, mas 4 vezes. Vejam que essa região aqui dos 4.700 e alguns quebrados foi uma região de topo aí para o Ethereum. A quarta vez que ele está batendo aqui e ele não conseguiu cruzar, tá? Isso é muito, muito horrível também, na minha opinião, tá? Muito horrível. Se Bitcoin está fazendo um topo triplo, o Ethereum está fazendo um topo quádruplo. E é um topo quádruplo aí também no diário, tá? Isso é extremamente horroroso, tá? Assim, horroroso pelo fator de que ele pode trazer uma queda muito fodida, tá? E horroroso pelo fato de a gente querer acreditar que ele vai sim conseguir romper essa região, só que o problema é que cada vez que ele chega nessa região e não consegue o rompimento, ele deixa mais poder de resistência, tá? Ele deixa a qualificação de uma parede de concreto
massiva, com ferro e tudo, tá? É a prova de bomba, a prova nuclear, é bunker. Aí ele fica com um problema gigantesco agora posterior para conseguir romper essa região dos 4.700. Por isso que eu falo para vocês, nós temos a necessidade para que o Ethereum consiga fazer aí um rompimento deveria ser agora na região dos 4.100 para que ele fizesse o N de Nauta, que isso daqui vai dar poderes de super-herói para o Ethereum, tá? Poder de super-herói para o Ethereum. O que eu queria mostrar mais? Ah, tem uma coisa aqui que eu quero mostrar aqui para vocês. É esse daqui, tá? Esse aqui. A dominância do Bitcoin fez um rompimento aí, agora ela tá fazendo um suportezinho, né? A dominância do Bitcoin tá aí testando aquele rompimento, tá? Aquele rompimento que eu expliquei para vocês que seria aí uma reversão aí do movimento que as altcoins estão performando mais e agora o Bitcoin começará a performar mais, tá? Ou, de acordo com os próximos movimentos, Bitcoin começará a cair menos que as altcoins, tá? Agora, dos próximos movimentos, aparentemente é essa característica, tá? Bitcoin começa a cair menos e altcoins começam a cair mais. Assim, o Bitcoin começa a produzir aí um pivô de alta na dominância dele, tá? Esse daqui que é um ponto aí extremamente imprescindível, tá? Imprescindível para a dominância do Bitcoin fazer uma reversão, tá? Fazer uma reversão e realmente começar a dominar em cima das altcoins novamente, tá? Ele que sofreu por um período bem grande, tá? Um período bem grande, Bitcoin vem aí trazendo uma derrota em cima das altcoins, desde lá da região que ele marcou topo de 27 de junho, já fazem alguns meses já que Bitcoin vem performando pior que as altcoins, né? Vem performando menos. Então, a partir deste rompimento, na minha visão, a gente começa a fazer uma produção de um pivô de alta, onde o Bitcoin vai começar aí a performar mais, ou, por enquanto, nos próximos dias, nos próximos períodos, vai começar a cair menos que as altcoins, tá? Então, a região de 60% é uma região aí extremamente pesadíssima, tá? Pesada para as criptomoedas de uma maneira geral, tá? Dependendo se tu tá mais posicionado em Bitcoin, se tu tá mais posicionado em altcoins, tá? Aí vai, eu aconselharia que agora, se Bitcoin, se a dominância começasse a fazer um rompimento dessa região de 60, seria mais aí seguro estar posicionado em Bitcoin, mas na realidade a gente entende que é sim sempre mais seguro estar mais posicionado em Bitcoin do que estar muito alto, com muita alta posição em altcoins de modo geral, tá? De modo geral, sempre na minha visão você tem que ter o espaço da carteira maior para Bitcoin e aí depois o resto vai dividindo entre as altcoins malignas aí que tu tem interesse de ter, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que passar aqui. A dominância, tá? A dominância do Bitcoin. Bateu aí a região dos 70 e alguma coisinha. Nós estamos agora exatamente a 70, tá? Exatamente a 70. Mas a gente bateu um pouquinho mais, né? Agora no dia 4 no dia 5 de outubro, a gente bateu a região de 74. A gente tem que entender que essa região de 70 e poucos, tá? Depois do pouquinho dos 70, eu não sei ler gráficos, então, isso só souber disso aqui, só conseguir ver esse termômetro aqui, se está mais para cima, se está mais para baixo, já vai ser um ótimo indicador aí para te fazer boas compras e fazer boas vendas, tá? Então a gente entende que acima do movimento de 70, aí são ambientes de venda, tá? Vejam que acima do ambiente de 70 a gente sempre tem vendas, tá? Olha só aqui, ó, começando aqui, tá? Região aqui de abril que a gente teve, vejam que aí, região de 72, queda, tá? Aqui a última queda aqui, região de 74, queda, tá? A região de 74 novamente, queda. Região de 75, queda, tá? Traz um medo. Isso quando traz um medo, quando traz aí, isso daqui quer dizer que o gráfico também está em declínio, tá? Porque a galera tá em muito medo e aí o ativo começa em queda, tá? Aqui a gente atingiu a região de 74 também, trouxe uma queda. Acho que aqui foi só aí
aquele respiro e o troço vai cair mais, tá? Nada fora do contexto.